E aí galera, beleza? É professor Alcides para mais uma aula de ciências, iniciando agora nosso último capítulo. Estamos quase lá, finalzinho de ano, já hoje já é 23, né? Aí mais 2 dias, mais um mês para o Natal. Olha como o tempo passa, né? Esse ano voou, voou, voou. E esse último capítulo ele vai tratar de um assunto que é super interessante, tem tudo a ver com o Natal, né? Que é termologia. Gente, a termologia ela é uma ciência que pertence à física e ela estuda basicamente as variáveis que estão relacionadas a calor e a temperatura. E isso aí, galera, permeia tudo que nós temos. Tudo que nós temos. Tudo. Absolutamente tudo. Né? Começar pela comida. Afinal de contas, se não fosse o calor, né? Quanto de calor vai para cada prato, quanto tempo, tudo relacionado à terminologia. Né? Mas os conceitos gerais a gente vai trabalhar aqui nesta aula, uma parte, na próxima, aquele assunto complementar a esta, certo? Bom, vamos lá então, né? Então, termologia é a ciência que estuda o calor e a temperatura. Gente, o princípio do calor e da temperatura são os átomos. Os átomos, então, são aquilo que constituem a matéria. Eu sou um conjunto de átomos que juntos formam moléculas, que formam tecidos, que estruturam o meu organismo. Mas, se eu pegar este giz aqui, ele também terá átomos, né? Então, toda a matéria tem átomos. Nós temos lá vários tipos de átomos, né? Nós temos os átomos de hidrogênio, os átomos de hélio, os átomos de níquel, de cobalto, de cobre, os 128 elementos químicos que nós temos na tabela periódica. Todos eles seguem a mesma regra aqui, tá? Os átomos, eles podem, como eu, estar mais parados, um pouco mais agitados ou muito agitados. Então, dependendo do grau de agitação dos átomos, nós temos então diferentes temperaturas. Temperatura, pessoal, na verdade é uma forma de medir o quão agitado está o átomo. Então, se vocês pensarem assim, nós podemos considerar que, por exemplo, vamos usar a água, né? Se eu reduzir a temperatura da água, eu vou deixá-la sólida, gelo. Se eu aquecer um pouco, vou deixá-la líquida, a água propriamente dita. Se eu aquecer muito mais, eu vou deixá-la o vapor de água, né? Gasoso. Quanto maior a temperatura da matéria, mais ela tende a sair do sólido e ir para o gasoso. Lembra, né? Do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Depois, se eu retirar a temperatura, do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. Ou se eu fizer bruscamente isso, vou do sólido para o líquido e do gasoso para o sólido e do sólido para o gasoso. Aí cada mudança de estado que tem a sua nomenclatura, né? Então, a temperatura é definida como a agitação molecular da matéria. Quanto mais agitada ela é, mais distante ela tende a ficar uma da outra. Os átomos, né? Então, o gasoso tem moléculas super agitadas que estão muito distantes entre si. Líquido tem moléculas intermediariamente agitadas que estão distantes, digamos assim. E sólido, pouca agitação, então se acomodam mais, né? Numa festa, todo mundo dançando, ninguém fica lá um pertinho do lado do outro, né? Precisa de espaço para dançar. Agora, se nós vamos entrar num ônibus, por exemplo, a galera tá toda paradinha lá, um do lado do outro, né? Sólido, tá? Então, tem que lembrar disso com relação à termologia. Isso é importante, né, gente? Super importante. O calor, ele, então, é, claro, né, como já vocês devem saber,
relembrando, é a passagem então desta energia de um corpo para o outro. Então nós temos a agitação molecular na temperatura e o calor, então ele vai ser a agitação, essa energia da agitação sendo passada de um átomo para o outro, tá? Então, esse calor leva, claro, ao aumento de temperatura de um, que está com temperatura menor, e a redução da temperatura do outro, né? Quando eu aumento muito a temperatura adicionando calor, a matéria tende, então, claro, sair do sólido e ir para o líquido e depois para o gasoso, distanciando aqueles átomos cada vez mais, porque estão se movimentando mais. E claro, isso leva a uma dilatação, que é o uso do espaço pela matéria, né? Quanto mais agitados, mais dilatados eles estarão. Isso é uma tendência, tá, pessoal? E claro, né? Existe então uma lei de equilíbrio térmico, onde eu posso observar o quê? Que quanto mais uma matéria recebe o calor da outra, ela então, no caso, essa está mais aquecida, 80 graus Celsius. Essa está menos aquecida, 20 graus Celsius. Quanto mais ela recebe temperatura desta, então esta tem a temperatura elevada e esta temperatura reduz. Então o calor passa desta para esta. Então isso vai ocorrer até que ambos cheguem na mesma temperatura. Então, para ter então o equilíbrio térmico, vamos colocar aqui, o equilíbrio térmico é igual a temperatura A mais a temperatura B dividido por 2. Né? Se eu tivesse aqui 10 temperaturas, eu somaria A, B, C, D, todas elas e dividiria pelo número delas. Tá? Então, com isso eu tenho o quê? 20 com 80, eu tenho 100. 100 dividido por 2, eu tenho aqui então 50 graus Celsius como equilíbrio térmico das duas matérias que aqui estão, tá? Então essa é a lei do equilíbrio térmico, né? E claro, né, gente, o calor, a temperatura, o calor, que é a passagem de energia térmica, né, que é o aumento de temperatura, ele está super relacionado à tecnologia. E foi graças ao calor que nós conseguimos evaporar água em recipientes que tocavam máquinas, né? Faziam as máquinas funcionarem a vapor lá na primeira, na segunda revolução industrial, e que ainda isso é ainda bem utilizado, né? E claro, na revolução informatizada também, né? Afinal de contas, nós usamos o calor para fazer todos os componentes, estruturas plásticas e assim por diante. Nós lutamos contra o calor com os coolers, né? Lutamos contra o calor para não haver superaquecimento dos nossos equipamentos. Então o calor, galera, está em todo canto, tá? É importantíssimo a gente conhecer. Então hoje era isso, definição de temperatura, calor, a mudança de estado, dilatação, né? Equilíbrio térmico e calor nas tecnologias. Valeu, gente? Um abraço, professor Alcides, até daqui a pouco e nos vemos aí na nossa próxima aula. Tchau, tchau.